estação tem um momento da nossa vida, amém? E eu quero falar sobre isso, sobre a mesa da primavera. Na minha versão, ela vai dizer assim, em Oséias 6,3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva de primavera, que rega toda a terra, amém? A minha versão diz assim, né? Essa daí também é a NVI. Ele virá como a chuva de primavera. Amém? Repita comigo. Ele virá como a chuva de primavera. Mas você pode estar dizendo para mim: pastor, primavera não é época de chuva. Primavera não chove, né? Geralmente nós temos chuvas de verão, né? Nós temos chuvas de inverno, mas nós nunca temos chuvas de primavera. Esses dias eu mandei o rapaz lá da igreja da Queimadinha consertar o telhado, e a gente estava com uma pingueira, algumas pingueiras, e eu falei com ele assim: eu preciso que caia uma chuva bem forte. Ele falou: pastor, chuva agora lá para outubro, só para lá final de outubro, início de novembro, que vai começar a chover novamente. E eu falei assim, eu fiquei pensando, e quando eu estava fazendo esta palavra, eu falei bem assim: é verdade, existem estações, mas a gente precisa entender também que essa chuva aqui, o Senhor está escrevendo para o povo de Israel, amém? E lá em Israel você tinha dois tipos de chuva. Você tinha chuva temporã, repita comigo, chuvas temporã, que eram chuvas de outono, e vocês tinham chuvas seródias. Todas as vezes que você lê na Bíblia, quem sabe esse versículo na sua Bíblia está assim: chuvas seródias. As chuvas seródias, elas eram chuvas de primavera, né? Então, nos tempos bíblicos havia a época das chuvas, temporãs, e a época das chuvas seródias. As chuvas temporãs eram chuvas que molhavam a terra para preparar o solo para a semente. A semente não é assim que o agricultor ele faz. O agricultor ele prepara o solo e ele molha a terra primeiro para aquela preparação, para que a semente receba, né? Para que a terra receba a semente, né? Quem já plantou aqui? Levanta a mão aí. Quem já foi da roça que plantou aqui, né? Cadê Léo Menezes? Léo Menezes uma vez chegou com uma melancia do tamanho do mundo aqui na igreja, que ele tinha plantado lá na chácara lá. Então, primeiro você tem que preparar a terra, você precisa molhar a terra. Então, no outono, o povo de Israel fazia muito isso. Eles molhavam a terra, né? Eles preparavam a terra e eles esperavam a chuva temporã. Eles esperavam, na verdade, que essa chuva chegasse. Quando a chuva chegava, a chuva molhava toda a terra e então eles plantavam as sementes. Eram chamadas também de primeiras chuvas. As chuvas que vinham primeiro eram chamadas de chuvas temporãs. Mas o que acontece? Durante todo aquele período do outono, aquela semente ela germinava, ela crescia, ela começava a dar os brotos, ela começava a florescer, ela começava a dar os frutos no início. Mas depois deveria haver uma outra chuva, que seria a chuva seródia, a chuva de primavera. Essa chuva iria determinar a potencialidade do fruto. Existem muitas pessoas que preparam a terra, que jogam a semente, que até crescem, que até frutificam um pouco, mas ainda não estão vivendo na sua potencialidade total, porque eles não receberam a chuva seródia de Deus sobre a sua vida. O que o profeta, e se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Zacarias capítulo 10, versículo 1, o profeta Zacarias, ele traz uma palavra muito poderosa sobre isso. Ele diz assim: peça ao Senhor, olha o que ele está dizendo, peça a Deus a chuva de primavera, pois o Senhor quem faz o trovão, quem envia chuva aos homens, e lhes dá as plantas do campo. Então há um conselho do profeta Zacarias pedindo: peça a Deus as chuvas de primavera. Por quê? Porque a primavera não é um ambiente de chuva. Então, para que haja um ambiente de chuva, tem que haver um ambiente de milagre. Você entende? Amém?
para que essa chuva venha, não é uma coisa natural que ela venha, não é uma coisa, sabe, certa que ela venha. Tem que ter uma intervenção divina para que essa chuva aconteça sobre a nossa vida. E como isso é poderoso? Por quê? Porque eu vejo em uma forma muito clara na Bíblia, 2 tipos de chuvas sobre a face da terra. A primeira chuva, que é a chuva temporã, é uma chuva que é certa de vir. Repita comigo: a chuva temporã é uma chuva certa de vir. Não é uma chuva que ela pode vir ou não, ela vem. Geralmente a chuva de outono em Israel, ela sempre vem, ela sempre acontece. E eu vejo essas chuvas como o derramamento do Espírito sobre a nossa vida. A chuva temporã, eu acredito que seja a primeira chuva que Deus mandou sobre a face da terra, lá no livro de Atos capítulo 2, quando Ele derramou do seu Espírito sobre a vida dos discípulos, onde Ele colocou a disponibilidade dos seus discípulos, o poder de Deus, colocou, sabe, o enchimento do Espírito ali, sabe, para aqueles discípulos, e a Bíblia fala que eles estavam ali e eles receberam. E todo cristão, quando entrega o seu coração a Jesus, ele recebe uma chuva temporã na sua vida. Ele recebe a presença do Espírito na sua vida, ou através de um dom, ou através de uma palavra, ou através de uma experiência com Deus. E eu tenho certeza que no momento da sua conversão, você teve uma experiência com Deus. Você teve uma experiência, Deus falou com você de alguma forma, ou quem sabe você está aqui e você já participou, né? Ontem nós tivemos muitas experiências com Deus num congresso lá na nossa igreja da Queimadinha, e como foi forte. Mas quem sabe você já participou do encontro com Deus, você já teve experiências com Deus. Quem sabe em um momento que você esteve na igreja, Deus falou com você. Quem sabe você já falou em línguas, quem sabe você já teve uma experiência de visão, quem sabe você já teve uma experiência, sabe, de arrebatamento. Quem sabe você teve muitas experiências com Deus. Eu quero dizer para você que essas experiências são boas, porque essas experiências, elas criam na gente fundamentos. A chuva de outono, ela cria fundamento na nossa vida. Ela vai fundamentar a nossa fé, ela vai trazer crescimento para a nossa fé, ela vai nos levar para um ambiente onde nós temos a convicção de que Deus existe na nossa vida. Mas a chuva de outono não é tudo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus, Ele não quer fazer apenas isso na nossa vida. Existe muito mais para ser derramado sobre nós. Existe muito mais que o Senhor, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém. Então, sabe, então o que falta, pastor, para nós recebermos essa chuva seródia sobre a nossa vida? E eu elenquei aqui apenas 6 pontos que eu quero falar com você muito rapidamente hoje, porque a gente vai sair aqui daqui a pouquinho e a gente vai lá para a igreja da Queimadinha, vai ser uma bênção, amém? Então, assim, em primeiro lugar, você precisa sentir a necessidade do Espírito Santo na sua vida, sabe? Se não houvesse a chuva seródia, não haveria o fruto bem produzido, não haveria potencialidade do fruto. E muitas vezes o que tem acontecido são pessoas que não estão vivendo uma vida completa em Deus por falta dessa chuva, por falta dessa experiência que nós precisamos ter com Deus na nossa vida. Então, em primeiro lugar, você precisa sentir a necessidade do Espírito Santo. Foi o que Jesus, Ele falou. Ele diz assim, olha, lá em Lucas capítulo 11, 13, Ele diz: se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará todas as coisas que lhes pedirem. Então, há uma disponibilidade de Deus de derramamento sobre a nossa vida. Há uma disponibilidade de Deus. E o profeta Zacarias, quando ele diz, peça ao Senhor a chuva de primavera, ele sabe que só quem pode derramar essa chuva sobre a nossa vida é o próprio Deus, amém? Em segundo lugar, irmão, muitos têm vivido apenas dos benefícios da chuva temporã, de experiências passadas que tiveram com Deus,
de momentos de encontros que ele tiveram com Deus, de momentos, irmãos, de palavras que foram liberadas no passado sobre a vida dele, né? Eu tenho visto pessoas que têm vivido assim, não, porque eu já fiz muitas coisas, pastor, para Deus, porque Deus já me usou de tal forma, Deus já fez isso na minha vida, Deus já realizou isso através da minha vida, não, porque Deus já me levou para tantos lugares, porque eu já abri tantas igrejas, porque eu já fiz isso. Querido, eu quero dizer para você que tudo isso são chuvas de outono na sua vida. Existe uma chuva de primavera para ser liberada sobre você. Existe algo novo de Deus. E nós não podemos ficar presos a essas coisas. Nós não podemos ficar presos ao passado. Não podemos ficar presos às chuvas temporãs, amém? Eu já tive muitas experiências com Deus na minha vida, irmão. Mas eu quero, sabe o que é que está no meu coração, meu irmão? Que essas experiências foram boas, foram legais, mas eu preciso de mais de Deus. Eu preciso ter novas experiências com Deus. Eu preciso entrar num ambiente de frutificação. Eu preciso entrar num ambiente onde o potencial máximo que Deus me deu venha estar sobre a face da terra, para que eu alcance novas pessoas, para que eu toque novas pessoas, para que pessoas sejam impactadas pela minha vida e pela sua vida. Você já imaginou, irmão, quantos de nós aqui, se estivéssemos debaixo de um ambiente de chuva de primavera, irmão, quantas pessoas seriam impactadas nessa cidade? Quando nós ouvimos sobre a história dos avivalistas, nós entendemos que foram homens que caminharam em cima das chuvas de primavera, irmão. Homens que sabiam que Deus tinha que fazer. Deus, ele tinha muito mais para fazer na vida deles. Homens que eram tocados por Deus, mas que não ficavam presos ao que eles realizaram no passado. Não, agora eles acreditavam que Deus tinha algo novo, algo muito mais poderoso. Em um dos livros de Randy Clark, ele diz algo poderoso. Ele diz assim, eu sei que em cada esquina Deus tem uma novidade para mim, e Deus vai me ensinar algo novo. Isso é você caminhar em uma chuva seródia. É você saber que cada esquina, irmão, há um ambiente de uma nova experiência com Deus, que cada lugar, há um lugar onde Deus pode usar a sua vida, e você vai conhecer coisas novas de Deus. Você sabia que Deus tem coisas novas para revelar aos seus filhos? Que Deus tem coisas novas para falar conosco? O Senhor, Ele sempre tem coisas novas. Então, o que você não precisa, irmão, sabe, é viver em um ambiente apenas da chuva temporã. Aquela chuva que você tem a certeza de que você vai viver. Sabe, irmão, às vezes é cansativo você vir na igreja. Quem sabe você ser cheio do Espírito Santo, você chorar, você ajoelhar, você gritar, você ter uma experiência com Deus. Mas às vezes você levantar e você ir para a sua casa, e na segunda-feira tudo voltar ao que era antes. E você olhar e falar assim, para que eu tive aquela experiência? Mas muitas vezes isso acontece na nossa vida, por quê? Porque nós não temos provado de experiências novas. E o Senhor diz no livro de Isaías, eu estou fazendo algo novo. Existe algo novo liberado, irmão. Ele diz, vocês não percebem que eu estou fazendo algo novo? Quando nós caminhamos, irmãos, no meio da chuva, apenas da chuva temporã, nós vamos viver apenas de experiências passadas. Eu não quero viver das experiências dos outros, e eu também não quero que você viva das minhas experiências. Eu acho que você precisa ter as suas experiências com Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer verdadeiramente quem Deus é, para o louvor da glória dele, amém? Em terceiro lugar, irmão, você precisa estar disposto a ser guiado pelo Espírito Santo. Só o Espírito de Deus vai te levar para o ambiente da chuva seródia, da chuva de primavera. Ninguém vai poder te levar para esse ambiente, apenas o Espírito Santo. Nós não podemos usar o Espírito Santo, nós devemos servir ao Espírito Santo. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu vou te falar uma coisa, irmão, Deus conhece os corações das pessoas. Deus conhece a vida das pessoas.
Deus conhece, sabe, os nossos corações. Deus conhece as nossas intenções. Deus sabe quem verdadeiramente nós somos, sabe? Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Mesmo que nós venhamos tentar esconder isso de todas as pessoas, mas nós não podemos esconder de Deus. Deus nos conhece por trás e por diante. Deus conhece o nosso deitar, Deus conhece o nosso levantar, Deus conhece o nosso agir, Deus conhece tudo na nossa vida. E nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, agora eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Muitas vezes quando uma pessoa, ela chega para mim e ela fala assim: ó, pastor, eu estou tendo uma direção de Deus para fazer isso. Eu nunca discuto com ela, irmão. Eu nunca discuto com ela. Porque se ela ouviu de Deus, quem sou eu para lutar contra Deus? Recentemente um amigo muito precioso falou: eu estou sentindo uma direção de Deus para ir para tal lugar, pastor. Eu falei: vá. Se Deus está falando com você, quem sou eu para lutar contra Deus? Quem sou eu para dizer para não ir? Se o Espírito Santo está te guiando, se você é um filho e uma filha de Deus, e Ele está guiando os seus passos, sabe? Agora é diferente. O que tem acontecido muitas vezes é que pessoas estão ouvindo a voz da sua emoção, têm ouvido a voz do seu coração, têm ouvido a voz do seu sentimento e não têm ouvido a Deus. Não tem sido guiado pelo Espírito Santo, tem sido guiado pelas suas emoções, por aquilo que acredita, por aquilo que ela acha que é o correto. Irmão, Deus, Ele não trabalha com aquilo que o homem acha. O reino de Deus não é uma democracia, o reino de Deus não é, irmão, uma visão terrena. O reino já está dizendo, o reino é dos céus, o reino Ele é de Deus. Ele não é daquilo que eu acho que é legal, daquilo que eu acho que é interessante. Se eu achasse que era interessante, irmão, sábado pela manhã nós tivemos uma reunião de pastores na nossa igreja lá da Queimadinha. E nós estivemos lá e foram pastores de várias igrejas de feira, estavam lá com a gente. E nós servimos o café da manhã para eles, com todo amor. E sabe o que eu acho interessante? Muitos deles depois falaram para a gente como ficaram impressionados com a igreja na Queimadinha. E teve um pastor amigo meu, falou assim: Netinho, como isso aconteceu aqui? Como aconteceu isso? Aí eu falei: simplesmente, pastor, foi uma voz de Deus. Porque às vezes a gente acha que a voz de Deus, ela tem que me levar para um lugar que vai me prosperar apenas, que vai trazer riqueza para a minha vida. Às vezes a gente acha que a voz de Deus só vai me levar para um lugar que eu me sinta bem, que eu me sinta confortável. Não, às vezes a voz de Deus vai te levar para lugares que você se sente desconfortável. Às vezes a voz de Deus vai te levar para lugares difíceis. Às vezes a voz de Deus vai levar você para lugar que você vai bater e a porta não vai abrir. Às vezes a voz de Deus vai te levar para um ambiente que não é um ambiente fácil, é um ambiente difícil, mas ela é a voz de Deus. Eu vou te falar uma coisa, irmão: é melhor você caminhar na dificuldade em cima de uma palavra de Deus do que você caminhar na bonança em cima da palavra dos homens. Muitas vezes nós achamos que a voz de Deus é a voz da facilidade. Nós achamos que a voz de Deus é a voz daquilo que vai ser muito tranquilo. Tem gente que remete Deus à facilidade. Tem gente que remete Deus à facilidade. Mas me diga uma coisa: homens na Bíblia foram jogados na fornalha de fogo porque ouviram a voz de Deus. Foram jogados na cova dos leões porque ouviram a voz de Deus. Foram perseguidos porque ouviram a voz de Deus. Foram crucificados porque ouviram a voz de Deus. Foram crucificados de cabeça para baixo porque ouviram a voz de Deus. Foram escalpelados vivos, tirados a sua pele, porque ouviram a voz de Deus. É melhor você caminhar em um ambiente de sofrimento, mas ouvindo a voz de Deus, do que você caminhar em um ambiente apenas de bonança, ouvindo a voz do seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. A Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no próprio homem. A Bíblia vai dizer: não se estribe no seu próprio conhecimento, no seu próprio pensamento, naquilo que você acha legal. Não, procure uma voz que direcione os seus passos.
Procure uma voz que vai direcionar a sua vida. Procure uma voz que vai dizer o que você deve fazer, como você deve fazer, aonde você deve andar, como você deve andar, se você deve praticar aquilo ou não, se aquele ambiente é um ambiente para você ou não. Porque o que a palavra de Deus diz, irmão, no Salmo 23, é que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. A Bíblia vai dizer, Ele guia-me mansamente as águas tranquilas, aleluia. Quem guia a minha vida não sou eu, quem guia a minha vida é Deus. O Espírito Santo precisa guiar os meus passos. Você sabia que às vezes eu tento ajudar as pessoas e Deus diz para mim não ajudar em algumas situações? Já teve situação na minha vida que eu falei, eu quero ajudar aquela pessoa, eu quero ajudar aquela pessoa. E o Espírito Santo falando para mim, não ajude, não ajude. Eu falei, como assim não ajude? Se ajuda aí de Deus. Vai, porque ele sabia que aquela ajuda para aquela pessoa iria prejudicar aquela pessoa em vez de ajudar aquela pessoa. E quando você é guiado pelo Espírito Santo, irmão, você vai entender, irmão, que o Espírito Santo ele já foi no futuro e ele já conhece o futuro. Então a voz dele, sabe, ela é muito mais poderosa do que a situação de que você está passando agora. E teve momentos na minha vida que o Espírito Santo falou, dê tudo que você tem, sabe, ajude da melhor maneira possível. Nós precisamos ser guiados pela voz do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quem tem guiado a sua vida? Quem tem guiado os seus passos? A pessoa casa e depois que casa pergunta a Deus se quando tudo der errado ela pergunta para Deus, é o Senhor mesmo? Abençoa Deus. A pessoa noiva, depois que noiva vai perguntar para Deus. A pessoa arranja um pepino e depois de arranjar, irmão, deixa eu te falar aqui, você que arranjou o abacaxi, descasque e chupe, irmão. Quem pegou o abacaxi foi você que escolheu. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, se você orar e você perguntar para Deus, é esse Deus. Traz paz ao meu coração. Ministra a minha vida. Eu escolhi esse, Senhor. Abençoa agora. Sabe? A Bíblia fala, irmão, que existem pessoas que são pastores de si mesmo. Abra aí para mim em Judas capítulo 12, irmão. O que são pastores de si mesmo? São pessoas que não ouvem ninguém, que não ouvem nem a Deus. Não ouvem ninguém. Eles só ouvem o seu sentimento. Olha o que a Bíblia diz, ó. Judas capítulo 1, versículo 12, diz assim, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Ele está dizendo, esses homens, essas pessoas caminham no meio de vocês, elas fazem parte da comunidade dos santos, elas comem com vocês de maneiras desonrosas, são pastores que só cuidam de si mesmo. Ninguém fala na vida dela, ninguém ministra o coração dela, ela toma as decisões da vida dela. Quem dirige a vida dela é ela mesma, não é Deus. Quem dirige os passos dela é ela mesma, não é Deus. Esses dias eu estava com uma adolescente na nossa igreja, uma menina que, sabe, que ela tem, sabe, um coração incrível em Deus, poderoso em Deus. E eu sentei com ela e falei, filha, você quer fazer o que da sua vida? Ela falou, pastor, eu estou pensando em fazer pedagogia. Eu falei, amém, glória a Deus. Aí eu perguntei para ela, você já perguntou para Deus se é isso que Ele quer que você faça? Se é esse o desejo que Deus para a sua vida? Quem sabe você está vivendo toda uma vida sem ouvir a voz de Deus, irmão. Quem sabe você está fazendo tudo na sua vida, todas as decisões da sua vida, você não tem ouvido a voz de Deus em um momento. Aquela menina, ela foi para casa, aquela menina, ela chegou em casa, sabe, 5 dias depois ela voltou para o meu gabinete, sentou na cadeira na minha frente chorando e disse assim, pastor, sabe, eu queria dizer, que ela me chama de tio, eu queria dizer ao senhor, falei, o que foi? Eu ouvi a voz de Deus. E Deus falou para mim não fazer pedagogia. Deus falou para me jogar no ministério que Ele tinha na minha vida. Falei, amém. Entenda que muitas vezes nós somos guiados pelos nossos próprios pensamentos.
Nós somos guiados pela nossa própria vontade, irmão. Quem é mais espiritual, o pastor ou o empresário? Não importa. Se o empresário estiver no lugar certo, ele é uma bênção. Mas existe muito empresário que está no lugar errado. E existe muito pastor também que está no lugar errado, que não era para pastorear vidas, que não era para cuidar de vidas. Você entende o que eu estou te falando? Você precisa de uma voz de Deus na sua vida, meu irmão. Você precisa de que Deus fale ao seu coração. Então a chuva de primavera, ela só chega na nossa vida se nós estivermos caminhando no caminho certo, aonde Deus determinou para a nossa vida. Eu não sei se você já pegou a estrada alguma vez e você olhou assim no horizonte e você viu uma nuvem negra assim, sabe? Aquela expectativa que a chuva ia chegar. Quem já viajou assim? Já? É interessante, né, irmão? Você fica, essa miserável vai chegar de algum momento aqui onde a gente está. Quem gosta de dirigir na chuva aí? Acho que ninguém, né, irmão? Eu não gosto de dirigir na chuva. Eu não gosto de dirigir nem de noite, nem na chuva. E às vezes a gente pega a chuva de noite. Aí que não está de parar o carro e esperar tudo passar para me continuar a minha viagem. Mas o que acontece? Por que a chuva está vindo naquela estrada sobre você? Porque você está na rota dela. Porque você está andando pelo caminho que ela vai passar. Existem chuvas de primavera acontecendo, irmão. Mas você precisa ser guiado pelo Espírito Santo para que você entre na rota dela, para que ela venha sobre a sua vida, para que você venha produzir, para que você venha crescer, para que você venha, aleluia, para que você venha, sabe, se desenvolver em Deus, amém? É preciso você ouvir a voz de Deus. Quarto lugar, irmão, você precisa eliminar as dissensões da sua vida. Existem pessoas que brigam com elas mesmas. Quando não tem ninguém para brigar, ela briga consigo mesma. Existem, sabe, querido, tem cristãos, irmãos, que só andam no meio das dissensões. Sabe, existem cristãos que só andam no meio das discussões. Discussões tolas que não vão levar você para lugar nenhum, irmão, na sua vida. Você conversa com a pessoa, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser desse jeito, eu acho que deveria ser desse jeito, eu acho que deveria ser desse jeito, eu acho que deveria ser dessa forma. Isso é discussão tola, irmão. Isso não leva você para lugar nenhum. Isso só leva você para um ambiente de discussão, de mais nada, né? Esses dias eu estava ensinando a um discípulo meu lá, que ele me ligou para saber de uma coisa da conferência que eu não estava resolvendo, que eu já tinha delegado para uma pessoa resolver, irmão. E eu falei para ele, eu sentei com ele, e quando ele me ligou, eu falei, varão, deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu vou lhe ensinar aqui agora. Ele foi lá na igreja, eu falei, vem aqui que eu vou lhe ensinar. Ele chegou comigo, eu falei assim, quem que está resolvendo esse negócio aqui do transporte? Quem que está resolvendo? Aí ele falou, fulano de tal, pastor. Eu falei, então pronto, se é fulano de tal que está resolvendo, você tem que falar com quem, irmão? Ele falou, falar com fulano, adianta você estar falando com o cicrano, com o beltano, com fulano, não adianta nada, irmão. Vem cá, Jamile, vem cá, fica aqui, vem cá você, vem cá, Jamile. Jamile, fica ali, eu vou te ensinar uma coisa para tu, fica lá no canto. Aí ele, Rodrigo está aqui, Josi está aqui, fica aqui, vem para cá comigo. Eu vou te ensinar uma coisa para a tua vida. Isso vai facilitar a tua vida, que tu nem imagina. Tu vai pagar uma pizza para mim só porque eu estou te ensinando isso hoje. Está entendendo? Tu vai pagar uma pizza para mim só porque eu estou te ensinando isso. Eu tenho algo para resolver. Jamile, você tem uma loja, não é, filha? Como é o nome da loja? Life? Como? Lia Femini. Lia Femini. É uma loja de moda feminina, não é isso? Pronto. Moda feminina e acessórios. É onde? Fica na Cidade Nova, na rua ACM, Galeria Brandão, número 21C. Tá vendo, irmão? Você está aí agora, por que o pastor não me chamou? Meu Deus! Eu vou te ensinar uma coisa para a tua vida hoje. Tua vida. Rodrigo, você é o quê? Fisioterapeuta, né, irmão? Amém? Atende domicílio? No caso é a minha especialização, né? Fisioterapeuta, vamos lá. Rodrigo é fisioterapeuta, eu sou casado, né? Não, por exemplo, vem cá, Beca, vem cá, minha filha. Rebeca é minha filha.
E é aniversário de Rebeca, eu estou aqui, Rebeca, isso, aquilo. E aí Rebeca fala assim, meu pai, eu quero uma roupa. Fala comigo assim, meu pai, eu quero uma roupa. Meu pai, eu quero uma roupa. Pronto. E aí eu falei assim, vou ter que comprar uma roupa para Rebeca. Aí olha bem, eu conheço o Rodrigo, eu conheço o Josi e eu conheço Jamile. Josi, você trabalha na área de saúde, trabalhou a vida toda na área de saúde, né? Sabe aplicar injeção? Eita, meu Deus do céu. Então, a gente tem um fisioterapeuta, uma menina assim que trabalha na área de saúde e uma outra que trabalha com roupa. Mas Rebeca quer o quê? Uma roupa, repita comigo, uma roupa. Uma roupa, ela quer uma roupa. Aí o que acontece? Aí eu conheço os três. E eu sei que quem tem uma loja de roupa é quem? Jamile, pronto. Aí eu chego para Rodrigo e falo assim, Rodrigo, e aí, velho, tudo bom? Velho, eu tenho uma filha de 14 anos, ela está comprando, me pediu de presente de aniversário uma roupa, velho. E aí, velho, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Pode? Fala, pode. Pastor, posso. Aí tá bom, então. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Bora, então, quem a gente pode procurar? Bora lá. Aí o Rodrigo vai comigo, bora lá. Aí Rodrigo, olha bem, Rodrigo conhece Josi e conhece Jamile. Aí Rodrigo me leva para quem? Para Josi. Aí eu falo, oi, tudo bom, Josi? Como é que tá tu? Não, menina de Deus, como eu gosto de tu, viu? Deus te abençoe. Aí eu falo, Josi, e aí, tu trabalha com roupa? Não trabalha com roupa não, né? Eu olho assim para o Rodrigo e falo, rapaz, que amigo miserável. Eu falei, eu estou precisando comprar. Aí olha bem, eu estou precisando comprar uma roupa para a Rebeca. Tu conhece alguém? Tu conhece alguém? Tá bom. Então vamos lá. Eu já sabia que quem resolveria era quem? Aí vamos lá. Aí todo mundo vai lá agora de mão dada. Aí me apresenta a Jamile aí. Jamile, meu Deus do céu! Como é que eu cheguei até você? Tudo isso aqui demorou um mês. Agora volta para cá, para o lugar de vocês aqui. Deixa eu beber uma água que minha garganta hoje está aqui. Meu pai, eu quero uma roupa. Meu pai, eu quero uma roupa. Pronto. Jamile, tem roupa lá na sua loja, Jamile? Tem? Pronto, então vamos lá comprar. O que é mais fácil? Obrigado, vamos aplaudir os irmãos. O que é mais fácil? Você falar com quem resolve ou com quem não resolve? E por que a gente fica procurando dissensões e intercâmbios que não precisam existir? Por que a gente fica indo para lugares que não precisa resolver? Eu aprendi isso muito novo na empresa que eu trabalhei. Eu cheguei para minha gerente, cheguei para uma pessoa da empresa, e aí eu falei uma coisa para a pessoa da empresa. Eu tinha 21 anos na época. Falei para uma pessoa da empresa uma coisa, tal, falei lá, porque eu queria muito aquilo. E aquilo que eu falei para aquela pessoa da empresa chegou no ouvido da minha gerente, mas chegou de uma forma totalmente distorcida. Ela me ligou e falou, Carlos, vem aqui na sala. Eu fui na sala para falar com ela, falou, você quer isso? Ela falou, eu falei assim, não foi isso que eu falei não, eu falei que eu queria isso. Aí ela falou assim, por que você não perguntou para mim? Aí ela falou assim, eu falei para ela, não, porque fiquei todo sem jeito. Ela falou assim, olha, se você perguntar para mim, a única coisa que você vai receber ou é um sim, ou é um não. Eu não vou lhe dar um murro, eu não vou lhe dar um tiro na sua cabeça, eu não vou lhe expulsar da empresa por causa disso. Ou eu dou um sim, ou eu dou um não. Quanto mais você encurtar o caminho com quem resolve, menos dissensões você vai ter na sua vida. Quanto mais você ter o poder de encurtar o caminho, aquilo que precisa ser resolvido, menos dissensões você vai ter na sua vida. Se você sabe que só Deus pode resolver aquilo, meu irmão, vá direto para Deus, aleluia.
Se você sabe, meu irmão, que só quem pode resolver uma situação para você é uma pessoa específica na sua família, vá até aquela pessoa e resolva com aquela pessoa. Não fica, sabe, como intermediários que não há necessidade. Deus está dizendo para você nessa noite, é tempo de você cortar caminho, é tempo de você andar no caminho mais firme, de uma forma mais direita, sabe? É tempo de você parar de estar falando e de estar ouvindo coisas que não é para você falar e para você não deve ouvir. É tempo de você evitar as dissensões que tem no meio da caminhada. Olha o que diz a palavra de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a chuva vai acontecer de primavera, mas a chuva está lá em Jamile. Aí olha bem, eu passo por Rodrigo, eu passo por Josi, e quando eu chego em Jamile, a chuva já passou. O profeta Jeremias vai dizer assim: passou a cega, findou o verão, e nós ainda não fomos salvos. Ou seja, ele está dizendo, eu perdi a oportunidade. Ah, meu irmão. E o que tem de pessoas que perdem a oportunidade porque não estão conseguindo andar debaixo de uma chuva de primavera, de um ambiente de milagre, de poder na sua vida, irmão. Não consegue aprumar o seu passo com o passo de Deus, amém? Repita comigo, eu vou aprumar o meu passo com o passo de Deus e andar dessa forma, amém? Olha aqui, em quinto lugar, irmão, você precisa se despojar de você mesmo, do seu entendimento, sabe? Quando o próprio eu for entregue a Deus, nossos olhos serão abertos e nós vamos entender o caminho. Então, despojar daquilo que eu acho, daquilo que eu entendo, irmão. Para de querer ter razão na sua vida. Para de querer ter razão de tudo. Para de querer, sabe, ter razão da forma que vai andar, da forma que vai falar. Para de querer ter razão no casamento, de querer ter razão, sabe, na empresa, de querer ter razão. Enquanto você está querendo ter razão, tem gente que está prosperando, tem gente que está sendo abençoado, tem gente que está crescendo, tem gente que está avançando. E às vezes você olha e fala assim, aquela pessoa está avançando, aquela pessoa está crescendo, e Deus está dizendo, e você está aí querendo ter razão, você está aí querendo ter razão. Abre mão da tua razão e diz, Deus, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero anular o meu próprio eu, aleluia. Ah, pastor, porque ele me feriu. Eu disse para uma irmã lá na igreja, né? Uma vez que ela estava brigada com a situação lá, não na nossa igreja, mas a situação na família dela. Eu encontrei com ela na Praça do Cruzeirinho, a gente estava no evangelismo, e ela me contou, ela veio pedir um conselho. Eu falei para ela, filha, eu vou te falar o que Deus falou para mim um dia. Tenha sempre olhos nas suas mãos. O bom samaritano sempre tem olhos nas mãos, irmãos. Sabe o que o óleo faz? O óleo evita atrito. Uma vez eu cheguei para um irmão e falei assim, irmão, se você quiser brigar comigo, eu acho que você procurou a pessoa errada. Eu não vou brigar com você. Eu posso me distanciar, mas brigar eu não vou brigar, irmão. Brigar eu não vou brigar. Por quê? Porque nós temos que ter olhos nas nossas mãos. E muitas vezes, irmãos, essas brigas e essas situações, elas têm nos afastado do propósito de Deus. Por quê? Porque o que a briga tem mais a ver? Tem mais a ver comigo, o meu eu, o que eu quero, a minha forma, o meu jeito. Ah não, porque eu gosto dessa forma, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Quantas vezes eu recebo até pessoas aqui na igreja, sabe, dizem assim, eu não gosto da igreja preta. Eu falei, irmão, fazer o quê? Não tem como agradar todo mundo. Não tem como, irmão. Mas a gente precisa da igreja preta por causa da iluminação, fica bonita. A gente trabalha com arte, fica bonita ali quando apaga a luz, aquele nome fica ali, né? Cada geração tem a sua chance de mudar o mundo. Essa é a nossa, não fica bonito, irmão? Fica lindo, né? Mas vai ter gente que não gosta, irmão. Vai ter gente que não acha legal. Mas o que a gente precisa entender? A gente precisa entender nessa noite que eu preciso me despir do meu próprio eu, se eu quiser crescer. Se você quiser crescer,
você tem que negar a si mesmo. Não há crescimento aonde você não negue a si mesmo, amém? E para a gente finalizar, irmão, eu quero falar dessa última condição: desenvolver e obedecer aquilo que nós já conhecemos. Se nós queremos viver a primavera de Deus na nossa vida, a gente precisa desenvolver e obedecer o que nós já conhecemos. Tem pessoas aqui que conhecem o caminho do Senhor, mas se afastaram do caminho do Senhor. Tem pessoas aqui que têm chamados de Deus, mas estão dizendo: Deus, eu não quero mais esse chamado da minha vida. Por quê? Porque eles saíram do ambiente, irmão, de obediência. E nós precisamos voltar para um ambiente de obediência a Deus, na nossa vida e no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Nós temos que fazer a oração que Zacarias fez: Senhor, manda sobre mim a chuva seródia sobre a minha vida. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10. Deuteronômio 11, 10 diz assim: a terra da qual vocês vão tomar posse, diga assim: a terra que eu vou tomar posse. Amém? Quantos creem nisso, irmão? Deus estava dando um conselho para o povo, e Deus estava dizendo: a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito. Existe a terra do Egito e existe a terra que Deus vai me dar, amém? E a Bíblia fala assim: de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes, e vocês tinham que fazer o quê? A irrigação a pé, como numa horta. Ou seja, eles plantavam e eles regavam, eles mesmos faziam isso. Mas no versículo 11, o Senhor diz assim: mas a terra em que vocês estão atravessando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. É terra de montes e de vales, que bebe da água da chuva do céu. Deus estava dizendo para o povo: até aqui vocês andaram com a sua própria força, com o seu próprio braço, mas eu estou levando vocês para um ambiente aonde eu cuidarei de vocês. Aonde a chuva que vai regar a terra não é a chuva que você vai irrigar, mas a chuva que vai regar a terra é a chuva que eu vou mandar do céu. Versículo 12 diz assim: é uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Ele está dizendo: é uma terra que Deus está cuidando. Mas Deus não cuida só quando tudo está dando certo, não, Yuri. Deus, Ele cuida do início ao final do ano. Deus, Ele nunca perdeu o controle da terra que é dele, irmão. Ele nunca perdeu o controle, irmão, daquele que Ele tomou pela mão direita. Ele nunca perdeu o controle da nossa vida. Ele nunca perdeu o controle da nossa história. Ainda que nós venhamos estar passando por muitas provações da nossa vida, a Bíblia fala que nós somos em tudo atribulados, mas não desanimados, perplexos, mas não vencidos. A Bíblia fala trazendo em nós sempre as marcas de Jesus na nossa vida, no nosso coração. Deus não está na minha vida apenas quando tudo está dando certo. Deus está na minha vida do início ao fim de todas as coisas. Ele está do início ao fim do meu casamento. Ele está do início ao fim, meu irmão, da empresa que eu abri. Ele está do início ao fim da minha vida espiritual. Ele está do início ao fim em todas as coisas que eu faço. Às vezes nós achamos que Deus nos abandona, mas Ele disse: pode uma mãe que amamenta
esquecer do seu filho. Todavia eu, Senhor, nunca me esquecerei daqueles que são meus. Nunca, nunca. Versículo 13, olha o que é que diz. Portanto, se vocês obedecerem fielmente os mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração, de toda a sua alma. Olha a promessa do versículo 14, irmão. Então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, chuva do início e chuva do final, para que vocês recolham o seu cereal e tenham um vinho novo e um azeite novo. Você acredita que tem vinho novo e azeite novo de Deus para a sua vida? Há uma promessa de Deus em cima disso. Há uma promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora abra aí em Joel capítulo 2, versículo 21. Nós vamos orar. Diz assim: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se no Senhor, que tem feito coisas grandiosas. 22, pode ir passando. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. Levanta a tua mão aí e diz assim: as pastagens estão ficando verdes, aleluia. As árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Versículo 23. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Versículo 24. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite. A mesma promessa, irmão, que está lá naquele texto. Eu vou compensá-los pelos anos das colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que eu enviei contra vocês. Versículo 26. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Versículo 27. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, ou eu estou no meio da comunidade Esperança. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Você entende que havia um novo de Deus? Havia um novo de Deus, amém, irmão? Se coloca em pé, porque havia um novo de Deus essa noite. Havia um novo de Deus sobre a sua vida. E é chegado o tempo da chuva de primavera, meu irmão, sobre você. É chegado o tempo da chuva de primavera sobre a sua vida. Deus está estabelecendo o tempo da chuva de primavera. Os seus frutos, eles ficarão viçosos, aleluia. Deus está dando pastos verdejantes para a sua vida. Ele está dando videiras carregadas à sua vida. Ele está dando, meu irmão, um tempo de colheita abundante de Deus. Quem sabe até hoje, meu irmão, você apenas provou da chuva de outono. Você provou apenas de experiências que você teve com Deus em alguns momentos da sua vida, mas Deus está dizendo para você hoje: há uma nuvem da chuva de primavera que está chegando sobre a sua vida. Há uma nuvem da chuva de primavera. A chuva seródia de Deus está chegando. Eu já vejo essa chuva chegando nessa casa. Eu já vejo essa chuva chegando na sua família. Você está dizendo: pastor, mas está dando tudo errado lá na minha família. E Deus está dizendo: eu estou mandando uma pequena nuvem agora na tua casa. Eu estou mandando uma pequena nuvem agora na tua família. Eu estou mandando uma pequena nuvem agora no teu ministério. Eu estou mandando uma pequena nuvem agora na tua empresa. Está erguendo uma pequena nuvem.
Há um tempo de vinho novo, há um tempo de óleo novo, há um tempo na mesa do Senhor, tem vinho e tem óleo, aleluia. Na mesa do Senhor da primavera, tem vinho e tem óleo novo, em nome de Jesus. Alabadaia chorianderebadas. Oh Espírito Santo, quem sabe você chegou aqui nessa noite, meu irmão, e você precisa ajustar a direção da sua caminhada, porque quem tem que ajustar não é Deus, quem tem que ajustar é você que tem que se ajustar ao que Deus está fazendo nesse tempo, é você que tem que se ajustar àquilo que Deus está realizando, não é Deus que vai se ajustar a você. Quem sabe você chegou aqui hoje, irmão, e você está precisando dessa chuva de primavera sobre a tua vida agora. Quem sabe você chegou aqui hoje, sabe, você precisa dessa chuva sobre você hoje. Sabe, eu não sei se é uma porta aberta de Deus. Eu não sei, irmão, se é a restauração do seu casamento, da sua vida. Eu não sei qual problema você está passando, mas você precisa ajustar a rota da sua vida nessa noite, meu irmão. E você dizer: Deus, essa chuva precisa vir sobre a minha vida. Porque como eu disse no início, meu irmão, a chuva temporã foi a primeira chuva do avivamento. Mas nesses últimos tempos, a palavra de Deus diz em Joel capítulo 2, versículo 28, quando ele fala sobre as últimas chuvas, as chuvas de primavera. Nesses últimos tempos, Deus está derramando uma chuva de primavera sobre a face da terra, meu irmão. Há um avivamento de Deus sendo liberado, algo poderoso de Deus, e Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne. Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Quem sabe Deus está falando ao seu coração, meu irmão. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, meu irmão. Sai do seu lugar e diga para Ele: Deus, eu estou aqui e eu quero receber essa chuva de primavera na minha vida. Eu quero receber essa chuva de primavera na minha vida. Há um tempo de Deus sendo liberado sobre a sua vida agora, meu irmão. Você que precisa de um vinho novo, você que precisa de um vinho novo, Pai, em nome de Jesus, não fica no teu lugar. Se você precisa desse vinho, se você precisa ajustar agora a rota daquilo que Deus está fazendo na sua vida, se você precisa trazer ajustamento, se você precisa sair do ambiente de dissensão, meu irmão, se você precisa dizer: Deus, eu estou aqui. Existem pessoas que estão no ambiente da sequidão, não é porque Deus não quer molhar, é porque elas estão fora da rota. Oh, ajuste agora a sua rota. Ajuste agora a sua rota. Você trouxe a mim